trouxe hoje a correção dos exercícios do livro, da página 10 e 11. Não, só da página 10. F1, F2, F3 e F4. Até coloquei aqui o enunciado para a gente poder relembrar. Na questão F1, pedia para indicar a potenciação. Qual é a potenciação que vai ser o resultado desse logaritmo? Log de 16 na base 2 é igual a 4. Então, 2 elevado à quarta é igual a 16. É só a gente fazer igual a formulazinha lá de logaritmo. B elevado a x é igual a A. Então, 2 elevado à quarta é igual a 16. 2 elevado à quarta é igual a 16. Log de 1 na base 5 é igual a 0. Então, 5 elevado a 0 é igual a 1. Log de 1 sobre 27 na base 3 é igual a menos 3. Então, 3 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 27. Professora, mas como assim? Era o expoente negativo, virou fração. Isso aqui é lá de regra de potenciação, gente. Quem ficou com dúvida no que eu fiz aqui, dá uma olhadinha nas regras de potenciação. Eu vou até colocar um mapazinho conceitual sobre isso para que vocês relembrem, tá bom? Isso aqui é potenciação com expoente negativo. Log de raiz de 5 na base 5 é igual a meio. Então, 5 elevado a meio é igual a raiz de 5. Isso aqui também tem a ver lá com a regra de potenciação, porque a raiz, a gente sabe que aqui dentro no expoente é 1, aqui na raiz é o 2. E a raiz a gente pode transformar no expoente fracionário. Então, 5 elevado a meio é igual a raiz de 5. Certo? Esse era bem facinho, né? Era só substituir ali cada termo e achar o resultado. Na questão F2, pedia para a gente expressar o logaritmo que dava aquela potenciação. 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, se eu tenho 2 elevado ao cubo é igual a 8, eu vou ter log de 8 na base 2 é igual a 3. Tá vendo? É só a gente substituir. Lá na F1, a gente tinha log e passava para exponencial. Aqui a gente tem exponencial e vai passar para log. 6 elevado a 1 é igual a 6. Então, log de 6 na base 6 é igual a 1. 3 elevado a menos 2 é igual a 1 nono. Então, log de 1 nono na base 3 é igual a menos 2. 6 elevado a 0,5 é igual a raiz de 6. Então, log de raiz de 6 na base 6 é igual a 0,5. Essa está bem fácil também, né? Acredito que aqui na F3, na F4 é que vocês devem ter encontrado um pouco de dificuldade. Vamos lá para a questão F3. Questão F3 pedia para a gente calcular, achar o resultado daquele logaritmo. Log de 9 na base 3. O que eu vou fazer aqui? Vou fatorar cada logaritmo ali para conseguir cortar as bases que são iguais e comparar os expoentes. Ó, 3 elevado a x, que é o resultado aqui que a gente não sabe, é igual a 9. 9 é igual a 3 ao quadrado. Então, 3 elevado a x ficou igual a 3 ao quadrado. Cortei as bases que são iguais, fiquei com x igual a 2. Esse é o nosso resultado. Gente, desculpa me passarem gritando. Infelizmente, isso aí não tem nem o que fazer. Questão letra B. Log de 32 na base 2. 2 elevado a x é igual a 32. 32 fatorado deu 2 à quinta. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado à quinta. Cortei as bases que são iguais, fiquei com x igual a 5. Tá vendo? Não é tão difícil. A gente tem que ir praticando, tem que ir fazendo. Letra C. Log de 5 na base 5 vai ser igual a quanto? 5 elevado a x é igual a 5. Quando eu não tenho expoente aqui, significa que eu tenho 1. 5 elevado a x vai ser igual a 5 elevado a 1. Cortei as bases que são iguais, fiquei com x elevado a 1.
Então, log de 5 na base 5 é igual a 1. Letra D. Log de 1 na base 6. 6 elevado a x é igual a 1. Então, 6 elevado a x vai ser igual a 6 elevado a 0. Cortei as bases que são iguais, fiquei com x igual a 0. Questão letra E. Log de 1 sobre 25 na base 5. Então, eu vou ter 5 elevado a x é igual a 1 sobre 25. 1 sobre 25 é a mesma coisa que 5 elevado a menos 2. Porque o expoente negativo fica 1 sobre aquela potenciação, certo? Então, bases iguais, ficando aqui os dois com base 5, x é igual a menos 2. Gente, se depois desse vídeo vocês não tiverem ficado com dúvida em alguma questão, coloca como comentário naquela perguntinha que eu coloquei lá na plataforma, tá bom? F. Log de 100 na base 10. Então, 10 elevado a x é igual a 100. 100, se eu fatorar, vai dar 10 elevado ao quadrado. Então, 10 elevado a x vai ficar igual a 10 elevado ao quadrado. Cortei as bases que são iguais, fiquei com x igual a 2. G. Log de 5 elevado a menos 3 na base 5. Ó, então, eu tenho 5 elevado a x é igual a 5 elevado a menos 3. Cortei as bases que são iguais, fiquei com x igual a menos 3. Tá vendo, gente? Essa parte do exercício estava bem legal, né? Log de 0,0001 na base 10. Então, vou ter 10 elevado a x é igual a 0,0001. Como eu tenho 4 casas aqui depois da vírgula, então eu vou ter o expoente menos 4. 10 elevado a x vai ser igual a 10 elevado a menos 4. Cortei as duas bases que são iguais, fiquei com x igual a menos 4. Uma aqui com raiz. Log de raiz quinta de 3 na base 3. Eu vou ter 3 elevado a x é igual a raiz quinta de 3. Certo? Raiz quinta eu vou passar para a potência. Tá vendo? Para o expoente fracionário. Porque, ó, minha potência daqui de dentro vai ser o numerador e o meu índice da raiz vai ser o meu denominador. Então, eu fiquei com 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 1 quinto. Cortei as duas bases, fiquei com x igual a 1 quinto, ou 0,2. Mas vocês podem deixar como fração está correto. Na questão número 4, dava mais um pouquinho de trabalho porque tinha que fazer mais algumas transformações. Dizia assim: calcule os logaritmos a seguir. Se necessário, peça ajuda às equações exponenciais. Lembra que eu falei que a equação exponencial e o logaritmo eles estão andando juntos? Eles andam juntos aqui? Então, eu tenho log de 9 na base 1 terço. 1 terço elevado a x é igual a 9. 1 terço, ó, é uma fração, certo? Que eu posso transformar no expoente negativo. Vou ter 3 elevado a menos 1. Menos 1 vezes x ficou menos x. Fiquei com 3 elevado a menos x, certo? 9 fatorado ficou 3 ao quadrado. Ficamos com as bases iguais, fiquei com menos x igual a 2. Menos x igual a 2. Como x negativo para a gente não importa, a gente multiplica por menos 1. E a solução é x igual a 2. Na letra B, deixa eu aqui para cima, a gente tem log de raiz de 2 na base 4. Então, eu tenho 4 elevado a x é igual a raiz de 2. Fatoro 4. Fiquei com 2 ao quadrado. Esse quadrado do expoente, esse 2 ao quadrado, ele vai multiplicar o x. Tá vendo? Esse quadrado aqui do expoente, ele vai ficar junto ali com x. Eu vou ficar com 2 elevado a 2x. É igual a 2 elevado a meio. Por que meio? Por causa da raiz, ó. Minha potência daqui é o meu numerador, meu índice daqui de fora é o denominador.
Então, fiquei com 2 elevado a meio. Cortei as bases que são iguais, fiquei com 2x igual a meio. 2x igual a meio. O 2 está multiplicando o x, vai passar para o outro lado dividindo. Fiquei com x igual a meio dividido por 2. Divisão de fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? Quem era 2? Quem é o numerador dele? O numerador é 2. Quem é o denominador? 1. Se eu for inverter, vai ficar 1 sobre 2. 1 meio vezes 1 meio deu 1 quarto, que é igual a 0,25. Vocês podem deixar como 1 quarto também, que está certo. Na letra C, essa questão número 4 foi uma questão que alguns alunos sinalizaram para mim que tiveram bastante dificuldades para resolver, por causa dessas contas, estão vendo? São muitos detalhezinhos que a gente tem que prestar atenção. Log de 1/8 na base raiz de 2. Então, eu tenho raiz de 2 elevado a x é igual a 1/8. Raiz de 2 elevado a x é igual a 2 elevado a meio x. Ó, porque raiz de 2 é igual a meio, o expoente vira meio. Como eu já tinha x, 2 elevado a meio x é igual a 2 elevado a menos 3. Por que menos 3? Porque 1/8 é o resultado dessa potenciação. Resultado de 2 elevado a menos 3. E, ó, expoente negativo, vou ficar 1 sobre a potenciação. Certo? Ó, se ficou com dúvida nessa, dá uma olhadinha de novo naquela regrinha de potenciação. Fiquei com as bases iguais. 2, cortei. Então, fiquei com meio x igual a menos 3. O 2 está dividindo, passou para o outro lado, multiplicando. Fiquei com x igual a menos 6. Aqui na letra D, nós temos log de raiz cúbica de 25 na base 0,2. Então, eu tenho 0,2 elevado a x, igual a 25 elevado a 1/3. Professora, mas não tem nada aí que seja igual. A gente tem que ir transformando, a gente tem que ir simplificando para deixar com essas bases iguais. Que é isso que a gente quer fazer. Porque aqui a gente tinha 0,2 e aqui 25. 25 é resultado de uma potência, não é? No resultado de 5 ao quadrado. Já transformei aqui. 0,2 eu posso transformar em fração. Vai ficar 2 sobre 10. Até colocar um parênteses aqui para separar. 2 sobre 10 é igual a 5 ao quadrado vezes 1/3. Por que 1/3? Por causa da raiz cúbica, como a gente já viu aqui. Se vocês estiverem com muita dúvida nisso, sinalizem para mim que eu faço um videozinho só dessas regrinhas de potenciação, se vocês estiverem precisando. 2 sobre 10, posso simplificar, fiquei com 1 sobre 5. 1 sobre 5 elevado a x. Não posso transformar esse 1 sobre 5 numa potência negativa? Fiquei com 5 elevado a menos 1. Menos 1 vezes x, menos x. Então, ó, 0,2 elevado a x ficou 5 elevado a menos x. Certo? Acompanhando aqui direitinho, passo a passo. Ficou 5 elevado a menos x. Raiz cúbica de 25, eu fiquei com 25 elevado a 1/3. 5 ao quadrado elevado a 1/3. Ó, potência de potência eu vou multiplicar. Fiquei com 5 elevado a 2/3. Aqui eu consegui ficar com a mesma base. 5 elevado a menos x é igual a 5 elevado a 2/3. Cortei as bases que são iguais. Fiquei com menos x igual a 2/3. Multiplicando por menos 1, x igual a menos 2/3. Na letra E, nós temos log de raiz quinta de 4 na base 0,25. Vou fazer um lado aqui mostrando para vocês e vou fazer o outro, depois a gente junta, para vocês conseguirem acompanhar. 0,25 elevado a x. 0,25, se eu passar para a fração, vai ficar 25 sobre 100. Simplificando, ficou 1 sobre 4. 1 sobre 4 é igual a 2 elevado a menos 2.
Ó, posso até botar aqui entre parênteses se eu quiser. 2 elevado a menos 2 vezes x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Então, até aqui tudo ok, né? Vamos para o outro lado agora. Raiz quinta de 4. Então, eu vou ter 4 elevado a 1 quinto. 4 é igual a 2 ao quadrado. Potência de potência, a gente multiplica. 2 vezes 1 quinto, fiquei com 2 quintos. Então, ó, juntando os dois lados. 2 elevado a menos 2x é igual a 2 elevado a 2 quintos. Bases iguais, eu corto. Fiquei com menos 2x é igual a 2 quintos. Multipliquei por menos 1. 2x igual a 2 quintos. Dois está aqui multiplicando x, passou para o outro lado, dividindo. Fiquei com x igual a menos 2 quintos dividido por 2. Divisão de fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Menos 2 vezes 1, menos 2. 5 vezes 2, 10. Fiquei com menos 2 sobre 10, simplificando, menos 1 quinto. Na letra F, a última aí da questão F4, nós temos até uma dízima. Se vocês ficarem com dúvida também em resolver dízima, sinalizem para mim que eu vou ver se eu consigo fazer um videozinho relembrando como é que a gente calcula dízima. Log de 0,111 reticências na base 9 raiz de 3. Então, eu tenho 9 raiz de 3 elevado a x é igual a 0,1111. 0,111 reticências é igual a 1 sobre 9. 9 raiz de 3 elevado a x, 9 é igual a 3 ao quadrado. Raiz de 3 é igual a 3 elevado a meio, elevado a x. Porque é como se aqui tivesse entre parênteses assim, certo? Se eu tivesse mais um outro parênteses aqui. Agora aqui, multiplicação de mesma base. Eu faço o que com os expoentes? Somo, certo? 2 mais meio, fiquei com 5 meios. Como eles estão elevado a x, fiquei com 5 meios elevado a x. Cortei as bases. Aqui, eu não tinha feito a base aqui do 1 sobre 9. 1 sobre 9 é igual a 3 elevado a menos 2, certo? Porque como está fração, com um zinho ali em cima, a gente tem o expoente negativo. Então, 1 sobre 9 é igual a 3 elevado a menos 2. Então, eu tenho como resultado de 9 raiz de 3 elevado a x igual a 0,111, fiquei com 3 elevado a 5 meios x é igual a 3 elevado a menos 2. Cortei as bases que são iguais, fiquei com 5 meios de x é igual a menos 2. O 2 está aqui dividindo, passou para o outro lado, multiplicando. Fiquei com 5x igual a menos 4. O 5 está multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Fiquei com x igual a menos 4 quintos. Gente, se mesmo assim ainda tiver ficado com alguma dúvida, sinalizem para mim na plataforma ou até como comentário aqui no vídeo, tá bom? Que eu faço mais uns vídeos resolvendo, explicando, dando outros exemplos, tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.